Dos Apóstolos, capítulo de número 3, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que Deus possa abençoar, em nome de Jesus, cada irmão, cada irmã que se faz presente aqui neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, me faço honrado de estar junto com os irmãos e de participar dessa festa, desse culto maravilhoso, na presença de Deus. Amém? Podemos ver que estamos com a casa cheia, tem bastante gente. Aleluia, para ouvir a palavra de Deus. Amém? Irmãos, eu trago um abraço da minha esposa, que não pôde estar presente hoje comigo. Ela teve que ficar na nossa casa, não pôde vir hoje, mas eu trago um abraço dela para a igreja, a esposa do pastor, em nome de Jesus, e que Deus possa abençoar o pastor. É bênção de Deus estar com os irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Atos dos Apóstolos, quem encontrou, capítulo de número 3, em nome de Jesus, versículo de número 1 em diante. Amém? Me faça acompanhado do meu filho Simon, que está ali, varão de Deus, abençoado. Me acompanha também de vez em quando eu vou ministrar. Ele vai comigo e é glória de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Agora, em nome de Jesus, como voz profética, eu falo e após mim, a igreja toda repete com força para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Nazareno, levanta, e anda, levanta, e anda. Pode tomar assento em nome de Jesus. Se eu pudesse dar um tema para o que Deus colocou no meu coração nessa noite, glória a Deus, aleluia. O tema dessa mensagem ficaria perfeito se eu pudesse botar um tema. O tema dessa mensagem seria: muitas vezes o que nós mais precisamos não é nada material, mas muitas vezes é somente uma palavra. Glória a Deus, aleluia. E se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, o tema seria esse: palavra que cura. Aleluia. O que o dinheiro não é capaz de fazer. Deus de poder. O que o bem material não é capaz de fazer. O que essa terra não é capaz de prover. Somente uma palavra foi necessário para levantar aquele homem da posição que ele se encontrava de mendigo, aonde ele era colocado e deixado para pedir esmola. E somente uma palavra foi o suficiente para levantar aquele homem
da posição de humilhação que ele se encontrava, Glória a Deus, aleluia. da posição ruim a qual ele estava, uma palavra foi o suficiente para tirar ele daquele lugar Deus de poder. de humilhação e colocá-lo no lugar de honra. Glória a Deus. Aleluia! Em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar nessa noite e que Deus possa entregar a mim a autoridade de te dar uma palavra e que esta palavra que eu te entregue possa ser o resultado de te tirar de um momento de humilhação e te colocar em posição de honra. Aleluia! Quem crê que o Senhor é capaz de tirar alguém de uma posição de humilhação e colocá-la numa posição de honra. Quando eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, para mim poder dar uma introdução para essa mensagem, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo apóstolo Lucas, o doutor Lucas, o mesmo escritor do Evangelho de Lucas. Também escreve o livro de Atos dos Apóstolos, e no primeiro capítulo nós já vamos ver a quem Lucas quer endereçar, enviar este livro, esta mensagem, essa carta, para um amigo dele na fé por nome de Teófilo, ao qual o Evangelho de Lucas também retrata acerca desse amigo. Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos no incentivo de dar força, ânimo para o seu amigo, ao qual também estava começando a trilhar nos passos do Evangelho, estava começando a andar na caminhada cristã, e Lucas vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos com o objetivo de incentivá-lo, com o objetivo de impulsioná-lo a não desistir, a permanecer, a continuar. E o livro de Atos dos Apóstolos é nada mais, nada menos do que o retrato de tudo que Jesus havia feito no período em que caminhou sobre a face desta terra. O capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, ele retrata os últimos dias de Jesus com seus discípulos caminhando nessa terra. A Bíblia vai dizer no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos que após Jesus se entregar, se entregue no Getsemane aos soldados romanos para ser levado à cruz do Calvário e assim morrer, entregar sua vida na cruz do Calvário por amor de nós. A Bíblia diz que depois Jesus se apresenta com sinais e muitos sinais que não tinham como discutir que verdadeiramente era Jesus que se apresentava. A Bíblia diz que durante 40 dias ele passa com os discípulos na terra, após ressuscitar e aparecer, com diversas provas de que era verdadeiramente ele ressuscitado. Eu quero fazer você lembrar que Jesus morreu, ressuscitou e está vivo no nosso meio. Todas as religiões, elas têm um Deus, mas a única religião, a única fé que tem um Deus que morreu, ressuscitou e está vivo no nosso meio é a nossa. Aleluia! Nós temos um Deus que é vivo, verdadeiro, eficaz, não falha. Nós servimos a um Deus que é poderoso, Criador de todas as coisas. Não tem limite para o Deus que nós servimos. Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, sem pedir conselho a ninguém. Quando Deus quer levantar, Ele levanta quem Ele quer, Ele exalta quem Ele quer, Ele humilha quem Ele quer, Ele faz notório quem Ele quer, Ele cura quem Ele quer. O irmão olha para alguém e diz para
de fazer o que Ele quer, na hora que Ele quer. Não tem impossível para o Deus que nós servimos. E no primeiro capítulo do Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Jesus se apresentando aos discípulos, instruindo, trazendo informação acerca do reino do céu. 40 dias, ele passa com os discípulos, contando as maravilhas do reino do céu. Aleluia, Jesus. E dando um mandamento aos seus discípulos. Deus Santo Poderoso, aleluia. É sabido de todos, é conhecido de todos, que Atos dos Apóstolos ele é o livro mais conhecido por causa do que acontece no capítulo de número 2, que é a descida do Espírito Santo. É sabido de todos que no capítulo de número 2 é onde os apóstolos são cheios do Espírito Santo. É onde eles recebem a promessa que o Senhor Jesus dá a eles antes de serem levados às nuvens, antes de subir para a glória. Jesus diz para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-lhe-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Perceba que eu venho trazendo uma informação bem mastigada para você. No capítulo 1, Jesus instrui, fala das coisas do céu e manda a eles, ou entrega um mandamento a eles, dizendo: permanecei em Jerusalém. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que Jesus nos manda fazer e nós não queremos fazer. Mas aí quando as coisas não vão bem, aí quando as coisas vão mal, nos lembramos das promessas de Deus. E muitas vezes reclamamos, murmuramos, lutamos com Deus, porque Deus prometeu, Deus disse que ia acontecer, e ainda não aconteceu. Quem sabe, irmão, ainda não aconteceu, porque verdadeiramente não estamos no centro da promessa de Deus. Perceba que no capítulo 1, Jesus dá mandamento. Há uma promessa, mas há um mandamento, porque toda promessa vem seguida de um mandamento. Deus não dá nada a ninguém por nada. Quando Deus escolhe alguém para derramar alguma coisa, para dar alguma coisa, é porque há um propósito. Deus Santo Poderoso, aleluia. Deus vivo, aleluia. Quando Deus entrega este mandamento no primeiro capítulo aos discípulos, ele diz: olha, há uma promessa, há um mandamento, vai descer sobre vós o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Há uma promessa, irmã. Quando Jesus entrega, ele entrega uma promessa. Mas junto com a promessa, Jesus entrega um mandamento: ficai em Jerusalém. Ou seja, para a promessa se cumprir, há um endereço, há um local, há um ambiente que precisa se estar para a promessa acontecer, para a promessa se cumprir. Se os discípulos ouvem a promessa, mas não obedecem o mandamento de ficar em Jerusalém, será que acontece a promessa? Será que o Espírito desce no capítulo 2? Aleluia. Não! Mas a Bíblia diz que depois que Jesus entrega a promessa e entrega o mandamento, a Bíblia diz que Jesus é elevado às alturas do céu. A Bíblia, capítulo 1, primeiro, de Atos dos Apóstolos, eu estou aqui, fica tranquilo. A Bíblia diz que depois que ele entrega a promessa e dá um mandamento de ficarem em Jerusalém, há um endereço, há um local. Porque promessa de Deus vem com mandamento. E promessa de Deus tem endereço. Se Deus prometeu e mandou tu ficar, se tu não ficar, a promessa não acontece. Sabe por que tem gente com promessa que não aconteceu ainda? Porque tu não está no teu Jerusalém, onde Deus mandou tu ficar. Sabe por que tem gente que tem
um monte de promessa, mas ainda não aconteceu. É que ele tem a promessa, mas não obedeceu o mandamento. Olha para alguém, me ajuda a pregar, por gentileza. Olha para o irmão que está do teu lado e diz para ele: tu tem promessa. Por favor, irmão, me ajuda a pregar. Tu tem promessa, mas também tem mandamento. Aleluia! Oh, glória! Jesus diz: ficai em Jerusalém. Perceba que é uma promessa, mas é um mandamento. É sabido, é conhecido de todos que os discípulos nesse momento, muitos deles, estão uriçados, estão apavorados, atônitos, assustados, porque aquele ao quem eles confiavam de uma maneira cega foi tomado deles. Jesus, aquele a qual eles caminharam e viram curar cegos, viram levantar coxo, viram limpar leprosos, ressuscitar mortos. Agora esse mesmo Jesus foi crucificado. Imagine como estão os discípulos, irmão. Eles estão apavorados. Eles estão assustados porque a ameaça permeia eles. A ameaça permeia eles. Qual é a ameaça? Se mataram ele, se mataram o nosso Cristo, se mataram o nosso Jesus, perseguiram, prenderam e mataram, vão nos matar também. A Bíblia diz que alguns deles já estavam até fugindo para outras cidades. Mas é que o porém, irmã, é que havia uma promessa em Jerusalém. E Jesus precisava lembrar eles: olha, há uma promessa em Jerusalém. Não é para sair de lá. Não é para sair de Jerusalém. Deus está dizendo algo para alguém. O Espírito Santo agora tocou no meu espírito e disse: há pessoas que estão pensando em sair de algum lugar. E Ele está dizendo para essa pessoa: fique lá, permaneça. Deus Santo Poderoso, aleluia. Não saia. Irmão, mas tu não tem noção da ameaça. Permaneça. Tu não tem noção da luta, da guerra, da batalha. A promessa naquele lugar, o Espírito de Deus está dizendo: a promessa naquele lugar. Jerusalém naquele momento soava em ameaça para os discípulos. Deus de poder, aleluia. Como voltar para Jerusalém? Se a recém mataram Jesus, eles vão nos matar também. E Jesus desce e diz: a promessa que eu tenho está em Jerusalém. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Pastor, é que no primeiro vento, no primeiro temporal, nós queremos abandonar tudo e ir embora. Glória a Deus, aleluia. Primeira tempestade, primeiro temporal, muitas vezes Deus quer fazer a obra no meio daqueles que tu está e tu quer ir embora de lá porque eles não estão te agradando, estão te incomodando, estão te perseguindo. E Deus quer te usar para ganhar aquelas pessoas. Sabe, irmão, muitas vezes nós nos encontramos em uma posição, irmã, que a vontade é largar fincado, sumir, desaparecer. Estamos em meio de pessoas que muitas vezes nossa vontade é sumir. Mas tem momentos que Deus manda ficar, porque é a obra a fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje é uma palavra de promessa com mandamento. Aleluia. Tem promessa, mas tem princípios, tem mandamentos. O problema aí, um deles da nossa geração, é que nós cremos nas promessas, mas não cumprimos os princípios. Nós queremos as promessas, participar das coisas de Deus, mas não estamos nem aí para os princípios. E as coisas de Deus há princípios. O reino de Deus há princípios. Não tem como viver a promessa se não viver princípio. Não tem como viver a promessa se não viver princípio. Glória a Deus, aleluia. É necessário viver princípio para viver promessa, irmão. Não é da maneira que tu quer, não é do jeito que tu quer, não é da maneira que tu espera. Tem que viver princípios de Deus para poder experimentar promessa. E quando eu falo de promessa, todo mundo aqui tem promessa. Quem aqui não tem promessa? Todo mundo que está aqui tem promessa de Deus. Algo Deus te prometeu, algo Deus disse para ti. E eu quero dizer, irmão, que Deus não é filho do homem para se arrepender. Deus não é homem para se arrepender, nem filho do homem para mentir. Deus, ele fala e ele cumpre. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele fala e ele cumpre. Se Deus disse que tu ia ir, tu vai ir. Se Deus disse que ia te enviar, Deus vai te enviar. Se Deus disse que tu ia pregar em outros estados, que tu
ir a canto a Deus, tu vai. Mas tu precisa entender que antes de ir, tu precisa cumprir princípios. Se Deus diz que arrancar teu filho da droga, Ele vai arrancar. Mas é que antes dele arrancar teu filho de lá, ainda tu precisa cumprir alguns princípios. Se Deus disse que o teu marido ia vir para a igreja e adorar a Deus contigo, servir a Deus contigo, ele vai vir. Mas é que quem sabe ainda ele não veio, porque Deus está tratando contigo e tu precisa cumprir princípios. Se Deus disse que teu filho, teu esposo, a tua família ia estar aqui contigo, ele vai estar. Mas é que quem sabe Deus está ainda tratando contigo. Quem sabe Deus ainda está dizendo para ti algumas coisas a cumprir, para depois a promessa acontecer. A Bíblia diz que eles descem para Jerusalém e se reúnem. Primeiro tópico, a promessa com princípios. Glória a Deus. Tem gente cheio de promessa, pastor, e não acontece. Porque estão cheios de promessa, mas não estão cumprindo os princípios. Espírito Santo. Estão cheios de promessa, mas não querem vir adorar a Deus na igreja. Verdade. Estão cheios de promessa, mas estão desviados, estão abandonando a palavra, estão abandonando a fé. Estão cheios de promessa, mas estão em casa por A, por B, por C, eu não quero, não vou. Estão cheios de promessa, mas Deus diz que é para pregar e não quer pregar. Deus diz que é para cantar e não quer cantar. Está cheio de promessa, mas Deus diz que é para ir e não quer ir. Está cheio de promessa, mas Deus diz que é para orar, não quer orar. Está cheio de promessa, mas Deus diz que é para abandonar velhos atos e não quer abandonar. Está cheio de promessa, mas não quer deixar adultério. Está cheio de promessa, mas não quer abandonar fornicação. Está cheio de promessa, mas não quer abandonar o que os nossos olhos, Deus não gosta que nós vejamos, não quer abandonar. Está vendo o que não é para ver, está ouvindo o que não é para ouvir, está fazendo o que não é para fazer, mas está cheio de promessa. Entenda algo, para a promessa se cumprir tem que ter princípios. Amém? A Bíblia diz que quando Jesus... Isso aqui é interessante, eu preciso entrar aqui, eu preciso ser rápido, que já é 9h25. Tu acredita que já é 9h25, irmão? Glória a Deus. Não, misericórdia, mas nós estamos vivendo um momento grave na nossa igreja brasileira, que tem muitas vezes que nós paramos para ouvir alguém pregar e parece que a hora não vai. Aleluia. Tu fica apavorado, louco para ouvir essa pessoa parar de falar, porque é tanta abobrinha, é tanta besteira, é tanta coisa sem fundamento, que parece que é uma eternidade. Mas quando Deus desce para falar, parece que o relógio não ajuda, a hora vai do Já é 9h25, eu tenho certeza que tu nem percebeu, nem notou, mas já é 9h25. Aleluia. Primeiro tópico, há uma promessa com mandamento, com princípios a ser cumpridos. Segundo tópico, eles ouvem a promessa e têm entendimento do mandamento. E a Bíblia diz que quando Jesus sobe às alturas, os varões, 2 varões vestidos de branco, lembram eles desses princípios e dizem: olhem para a terra. Esse Jesus que está indo, está subindo, ele vai descer. A Bíblia diz que eles descem para Jerusalém e se reúnem para orar, entrar em oração, ficar em oração. E a Bíblia diz que aproximadamente 120 pessoas que se reúnem para orar, esperando a promessa. Aleluia. Pega isso aqui no teu coração, por favor. Aleluia. Perceba que eles recebem a promessa e recebem um mandamento e cumprem um mandamento. Eles voltam para Jerusalém. Eles descem para Jerusalém. E qual é o ato que eles vão ter para esperar essa promessa? O ato que eles vão ter para esperar essa promessa é entrar no quarto de oração. Aleluia. Isso. Eles vão entrar e se reunir para orar. Ou seja, eles estão esperando a promessa, orando. Glória a Deus. No quarto de oração. Significa, eu vou traduzir bonito para tu, tá, irmão? Significa o quê? Eles estão esperando a promessa, mas não perdem a comunhão. Aleluia.
Glória a Deus. Eu vou falar de novo para ver se alguém dá glória. Eu vou falar de novo para ver se alguém dá glória. Eles estão cientes da promessa. Há uma promessa, mas eles não perdem a comunhão. Sabe qual é o problema de muita gente, irmão? É que está cheio de promessa, mas já não tem mais comunhão. É Deus. Aleluia. Tem promessa, mas não tem comunhão. Aleluia. É Jesus. Irmã, eles estão aguardando a promessa, mas não perdem a comunhão. Joelho no chão cravado, orando. Deus Santo Poderoso. Tem gente que diz que Deus vai me levar para cantar. O profeta disse, Deus vai me levar para cantar por esse mundão afora. Mas não tira 1 hora de oração no dia. O profeta diz que Deus vai me levar às nações, mas não está participando da ceia faz 3, 4, 5 meses. Deus disse que o profeta falou que vai me levar às nações a profetizar em outros lugares. O profeta disse que Deus vai me usar para curar. O profeta disse que Deus vai me usar para libertar. Mas já não há mais comunhão entre tu e os céus. Entenda algo, irmão. Promessa do reino, para se cumprir, precisa haver comunhão com o reino. Quando tu entra numa empresa, eu vou dar um exemplo básico aqui. Quando tu entra em uma empresa, tu entra com a promessa de 1 salário no mês. Verdade ou não verdade? Verdade ou não verdade? Vou pregar. Quando tu entra em uma empresa, há te dado uma promessa. Se tu trabalhar todos os dias, os 30 dias do mês, dentro deste cronograma, cumprindo essa tabela de horário, sem faltar nenhum dia, cumprindo o teu horário, tu vai chegar no final do mês e receber X valor. E é entregada essa promessa àquele que é contratado para este serviço. Então ele entra nessa empresa, ele entra nesta firma com uma promessa de um X salário, mas também com uma caderneta aonde há um determinado mandamento. Ou seja, para que a promessa do final do mês se cumpra e tu chegue no final do mês e receba X valor, tu precisa cumprir o mandamento que é te dado. Não pode faltar um dia de trabalho. Tu precisa cumprir o teu horário na empresa. Tu tem que seguir o cronograma da empresa, para daí no final do mês a promessa se cumprir e o valor entrar na tua conta. Agora falta um dia de trabalho para tu ver o que acontece. Não cumpre o horário da empresa para tu ver o que acontece. Se na terra, com os homens pecadores, funciona dessa forma, tu acha que o céu, irmão, é diferente ou não é melhor que isso? Sabe qual é o nosso problema? É que o nosso problema é que nós muitas vezes achamos que a terra é mais organizada que o céu. E esquecemos que o céu é muito mais organizado que a terra. Aleluia. Se na terra, para a promessa se cumprir, é dessa forma, imagine no céu, irmão. Há uma promessa, mas há um mandamento: ficar em Jerusalém, até que do alto se cumpra a promessa. A Bíblia diz que eles ficam em Jerusalém, entram na casa de oração e começam a orar. E eles não param de orar até que se cumpra a promessa. No Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a Bíblia diz que se cumpre a promessa e desce sobre eles o Espírito Santo. Todo mundo sabe o que acontece. É distribuída entre aqueles irmãos línguas como de fogo. Há labaredas no meio daquela igreja. Aquela igreja recebe uma unção poderosa. Mas também nós vamos entender que eles recebem poder para um propósito. Olhe para alguém e diga para ele: você recebeu poder. Não, sem graça. Você recebeu poder para um propósito. Tu não recebeu poder para ti mesmo. Tu não recebeu poder para o teu bel prazer. O dom não é para tua satisfação. O que tu recebeu não é para impulsionar o teu nome. O que tu recebeu não é para te fazer grandão e aparecer para todo mundo. O que tu recebeu não é para te promover. O que tu recebeu é para um propósito. A Bíblia diz que Jesus falou: recebereis poder.
Sabe qual é o problema em um deles da nossa geração, minha irmã? É que tem muita gente que recebeu o dom de Deus, recebeu o poder de Deus, mas não usa para o propósito de Deus. Ele usa para se promover, ele usa para aparecer, ele usa para se mostrar, ele usa para ganhar dinheiro. Isso aqui é bom que o Simon está gravando e alguém vai ouvir depois. Ele usa para se promover, ele usa para ganhar dinheiro, ele usa para aparecer. Por isso que nós vimos aí por aí um monte de pregador, cantor, viajando por tudo, cobrando horrores para pregar. Uma noite deles é 5 mil, 10 mil para pregar uma hora. É pior que prostituto da fé. Eles estão cobrando para vender, eles estão se vendendo, irmão. É por isso que está desse jeito que está. Eles falam o que eles querem, que os homens querem ouvir, porque eles estão vendendo-se. Aleluia! Usa um dom para se promover. Em nome de Jesus, eu vou profetizar, porque tem gente com promessa aqui. Em nome de Jesus, Deus está derramando poder sobre esse ambiente. Eu profetizo que nesse ambiente Deus vai levantar alguém com o poder de Deus, mas que vai saber do seu propósito. Deus vai derramar poder para ti, tu vai cumprir o propósito do céu. Glória de Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. O propósito dos apóstolos ao receber poder era ser testemunhas de Jesus. Aleluia. Jesus disse: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. E Jesus não deu limite. Ele disse: em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Perceba que Deus deu poder, estabeleceu regras. Perceba que Deus deu poder e estabeleceu um propósito: ser testemunhas de Cristo, ou seja, testemunhas do Evangelho. Testemunhar acerca do Evangelho. Pregar, anunciar, não para aparecer, não para se mostrar, não é usar o dom que Deus te deu bonito para vir aqui aparecer, não, é para promover o Evangelho de Cristo, é para ser testemunha do céu, é para ser testemunha de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória! O Senhor está levantando neste lugar testemunhas dele aqui, irmão. Receba em nome de Jesus. O Senhor está levantando testemunhas dele nessa geração. Receba em nome de Jesus. O Senhor está promovendo, o Senhor está levantando testemunhas dele nesta geração. Receba em nome de Jesus. O céu está promovendo aqui testemunhas dele nessa geração. Sereis minhas testemunhas. Capítulo de número 3. A Bíblia diz que Pedro e João estão subindo para orar, já cheios de poder, irmão. Aleluia. Depois que Pedro, João e os demais irmãos saem da casa de oração, onde eles recebem poder, no capítulo 2, a Bíblia diz que Pedro já sai pregando, e na sua primeira pregação ele já converte mais de 3.000 almas. Pedro sai cheio do poder, cumprindo o propósito. Sabe qual é o problema? Tem gente que diz que é cheio do poder, mas não cumpre o propósito. Aleluia. Diz que é cheio do poder, mas não é testemunha de Jesus. Pedro já sai cumprindo o propósito. Passou 5 minutos, prometo que já entrego. E a Bíblia diz que no capítulo 3 eles estão vindo para orar, já cheio do poder. Porque quem é cheio do poder é diferente, pastor. Quem é cheio do poder é diferente. Quem é cheio do poder não aponta o irmão que está mal.
Eu vou falar umas coisinhas, se tu quiser, por favor, dá glória. Quem é cheio do poder não acusa quem está no pecado. Isso. Quem é cheio do poder não fala mal de quem está mal. Quem é cheio do poder não quer espalhar notícia ruim porque o irmão caiu, porque a irmã caiu. Quem é cheio do poder não vai para a internet acusar o irmão que está fraco na fé. Quem é cheio do poder não fica aí apontando o dedo nos outros, julgando ninguém. Muito pelo contrário, quem é cheio do poder, quando vê alguém na beira do caminho, quem é cheio do poder, quando vê alguém na porta sem condições de entrar no templo, quem é cheio do poder, quando vê alguém cego, ele não tem vontade de acusar, ele não tem vontade de apontar, ele não tem vontade de falar mal. É muito pelo contrário, quem é cheio do poder, a primeira coisa que ele faz é dar a mão para levantar quem está caído. Quem é cheio do poder, quem é cheio do poder, ele não aponta o pecado do irmão, ele ajuda o irmão a deixar o pecado. Quem é cheio do poder não dá esmola para o mendigo permanecer caído na calçada. Quem é cheio do poder estende a mão para arrancar o mendigo da calçada. Eu já vou encerrar. Quem é cheio do poder não deixa o irmão atirado do lado de fora. Quem é cheio do poder dá a mão para quem não consegue entrar e traz ele para dentro junto com você. A Bíblia diz que Pedro e João entrando para orar, cheio do poder, e quando viram aquele paralítico que era deixado na porta, irmão, a Bíblia diz que ele era levado e deixado até a porta. Ou seja, a situação que ele se encontrava não dava-lhe legalidade para entrar no templo, mas para ficar somente na porta. Do lado de fora, irmão. Tem gente que diz que é o amigo da gente, tem gente que diz que é teu amigo, mas não te traz para dentro do ambiente onde Deus tem, onde há poder de Deus. Tem gente que diz que é amigo, mas não te traz para um ambiente onde o Senhor determina a bênção. Perceba que aqueles homens traziam ele somente até a porta. Há quem diga que os mesmos que deixavam ele na porta para pedir esmola, entravam no templo para receber poder. Tem gente que é assim, vem no templo para receber poder, mas pensando só nela. Ei, entenda algo, botija de azeite, ela não é cheia para transbordar, ela não é cheia para ficar entupida, cheia, inchada. Não, a botija de azeite, ela é cheia para transbordar. Se tu está sendo cheio e não está dando conta de trazer quem está lá fora, tem alguma coisa errada com o que tu está sendo cheio. Tem que ver o que está te enchendo. Porque Deus enche alguém para cumprir propósitos. Propósito da igreja: ganhar alma, pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus. A Bíblia diz que Pedro olha para ele, João olha para ele e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, porque o que eu tenho não vai mais te deixar nessa posição que tu se encontra. Pedro e João olham para ele: eu tenho algo, meu filho, que hoje vai te arrancar dessa posição que tu está de caído, de mendigo. E a Bíblia diz que Pedro e João olham para ele e diz: o que eu tenho eu te dou, porque o que tu tem não é teu. Quando Deus te dá, Deus não dá para ti, Deus dá para ti, mas para ser feito através de ti. Se Deus está te dando, ou se tu está recebendo algo que diz que é de Deus, mas está valorizando, ou está sendo beneficiando só a você, talvez não, pode ser qualquer outra coisa, mas talvez não possa ser de Deus. Porque quando Deus dá algo para alguém, Deus não dá algo para beneficiar a pessoa própria, Deus dá algo para beneficiar o reino. Pedro e João olham para ele: receba aquilo que nós temos, nós te damos, porque não é nosso.
Pedro e João dão para eles poder, para aquele moço, poder para ele levantar daquela posição que ele se encontrava. Em nome de Jesus, para encerrar, eu profetizo que Deus está dando algo para ti hoje. Mas o que Deus está te entregando hoje não vai beneficiar só você, mas vai te dar poder para estender a mão e levantar o carente, o necessitado, quem está precisando. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, pastor, o que eu faço? Irmão, em nome de Jesus, quem não aceitou a Jesus ainda, Glórias a Deus. eu quero orar com você. Quem ainda não aceitou a Jesus, Glórias a Deus. mas que nessa noite, em nome de Jesus, quer aceitar Ele, Aleluia. eu quero convidar você para vir aqui na frente. Quem ainda não aceitou a Jesus, quem não aceitou, Glória a Deus. Aleluia. eu quero convidar você. Em nome de Jesus, o Senhor te chama a aceitá-lo nessa noite como Salvador dele. Irmão, eu já aceitei a Jesus, mas por algum momento eu parei. Eu já aceitei Jesus, irmão, mas por algum momento eu fiquei desapercebido e parado na beira do caminho. Eu já aceitei Jesus, irmão, mas por algum momento eu me senti aprisionado, sem condições, e larguei o propósito, deixei o propósito. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a se reconciliar com Ele hoje. Aleluia. Se você já aceitou a Ele, mas por algum momento parou, abandonou o teu propósito, eu quero convidar você para vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, irmão, porque o que Deus te deu, o que Deus derramou sobre a tua vida é poder, é algo poderoso, e Deus quer te usar. Deus quer usar o dom que há sobre a tua vida. Eu quero convidar você para vir aqui na frente. Se não tem ninguém, todo mundo é crente, todo mundo está abençoado, todo mundo está fazendo a obra, todo mundo está cumprindo o propósito ao que foi chamado. Aleluia. E se tu não está cumprindo o propósito para que tu foi chamado e não atendeu a esse chamado, quem perdeu é tu, irmão. Quem perdeu a oportunidade é tu. Porque as coisas estão se encaminhando para o fim. E as pessoas estão deixando passar as oportunidades que é dada a elas. Amém? Eu quero convidar os irmãos que queiram vir aqui na frente, em nome de Jesus, para nós orarmos. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que você entenda o propósito ao qual você foi chamado.